Queridos, eu chamo depois com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Logo após essa oração, nosso presbítero Joel vai estar louvando o Senhor com dois louvores da harpa. Bendito e eterno Deus, glória nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoramos a Deus e exaltamos o teu nome porque tu és a nossa única esperança. Seja Deus. Deus, os teus filhos que aqui já estão, Senhor amado, vieram com o propósito de te adorar. Outros, meu Senhor amado, vieram com o propósito de te agradecer. Outros vieram com o propósito, meu Senhor amado, de buscar uma resposta para as suas causas, para os seus problemas. E eu sei, Deus, que o Senhor está neste lugar e por certo, meu Senhor amado, responderá, meu Senhor amado, a todos, meu Senhor amado, que vão buscar algo da sua parte. Abençoa os teus filhos que estão vivos, Senhor amado, neste lugar, para a tua palavra, Senhor amado. E nos guarda e nos dá um culto abençoado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, teu filho, nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito Joel. Glória. Igreja com gloriosa paz do Senhor. Amém. Mais um dia, né? Estamos na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de cantar com a igreja, Calvino 111, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Número 111. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vem ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo renor, encantou no meu coração, encantou no meu coração, encantou no meu coração. Mudança em mim fez o meu Jesus, sem conta, seu sangue lavou, me veio ao meu coração, encantou no meu coração, encantou no meu coração, tem mudança em mim, fez o meu
Louvado seja o nome do Senhor. Hino 577. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu. 577. Louvando, glorificando. Obrigado. Estou feliz, meu Deus, porque eu não vamos dar continuidade ao trabalho. Eu gostaria de ouvir a nossa irmã Cesarina da sua oportunidade nesta noite. Louvado seja Deus, logo após a atitude do nosso irmão Palmeira também com a sua oportunidade nesta noite. Louvado seja Deus. A este nome santo. Muito obrigado. Nós em glória damos a Deus. Glória a Deus. Oh, glória ao nosso general santo. Senhor, Deus. Amém. Glória ao Senhor. 6.
Louvado e engrandecido seja o nome santo. Oh, maravilha. Muito obrigado, Pai, por me trazer neste sábado. Estou feliz. Graças a Deus. Estou no lugar certo. Oh, glórias a este nome. Maravilha. Graças a Deus. Louvado seja. Glórias a este nome. Glórias a este nome. Oh, maravilha. Recebe glória do Deus. Espírito Quando eu tinha um filho excepcional, ele partiu com 32 anos. E a tradução me avisou que ele era partir. Né? O Senhor avisa as coisas. Então, eu salmo 121. Né, que ele diz assim: levanto meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não esqueça, quando vocês ficarem assim irados, assim, com algum filho, nunca digam palavras todas. Lembro que ele tinha uns 13 anos, lá, eu morava em Septina. Aí ele me perguntava, ele era autista, né? Ele batia a cabeça na parede. Tinha dia que eu não dormia, sabe? Ele me fazia diabética, porque a insulina é fabricada no sono profundo, depois das 3 horas da manhã. E ele não deixava eu dormir. Então, por causa disso, eu fiquei diabética. Minha família não tem nem diabético, entendeu? Nesse dia, eu estava muito aterreado. Aí eu falei assim: Senhor, por que não leva esse menino? Né? Quando passou uma semana,
fugiu de casa, né? E o meu marido veio para Milópolis, porque a mãe dele morava aqui, né? Ela já partiu do Senhor. Aí ele veio para cá. Aí o Jorge viu, né? Aí ele deixou passar um pouquinho, aí ele saiu, 5 horas da manhã, quando ele veio para cá, ele tinha 5 horas da manhã com o marido. Aí ele saiu, aí ele pegou o ônibus para Campo Grande, de Sepetiba, entendeu? Aí eu lembro que eu acordei, logo depois eu acordei, aí eu fui na cama dele, eu sempre ia, né, de preocupação, aí ele não estava na cama. Quando eu olhei, assim, foi engraçado que eu tinha botado cadeado no portão, mas ele passou por uma brecha, o portão era baixo, ele pulou e foi atrás do pai dele. É o primeiro ônibus que ele passou, acho que era 221, Campo Grande e Sepetiba. Aí ele pegou o ônibus. Aí, olha, irmão, eu fiquei desesperado, eu avisei todo mundo, meus dois filhos não tinha 17, o outro tinha 14, né? O Alex, que é da Marinha, e o Eduardo, que é o mais velho, tem 45 anos agora. Aí eles saíram, tá? Eu saí toda despenteada de camisola. Aí quando eu cheguei no meio da casa, o senhor falou assim para mim: volta e olha e muda a roupa. Eu voltei, me ajoelhei assim, tudo do meu filho. Aí saí correndo, aí eu fui no hospital, tem um valão, sabe? Eu andei aquele valão todinho, entendeu? Eu sei que já era 9 horas da manhã, nem 6 e pouca da manhã que eu estava nessa loucura. Aí a rua toda saiu pela praia de Sepetiba, entendeu? O pessoal foi até na brisa, entendeu? Aí eu disse assim: nunca falei nada, né? E falei para o Senhor matar o meu filho, né? Aí o Senhor falou assim para mim: vai ali, vai na praia de Sepetiba. Aí eu fui. Quando eu cheguei na praia de Sepetiba, era 9 horas da manhã. Aí o Senhor falou assim: olha pro ônibus. Aí a moça do ônibus me chamou, a tocadora. Aí eu fui lá, aí ela falou assim: você sabe quem é a mãe desse garotinho? Aí eu falei assim: meu Deus, né? É o Jorge. Aí ela falou assim: olha, moça, eu não deixei ele descer em parte nenhuma, todo lugar que ele para o homem que eu fiquei presa com ele dentro do ônibus e só trouxe o local que ele subiu. Aí eu falei assim: meu Deus, aí o Senhor me lembrou esse salmo aqui. Nunca falar coisas erradas na hora de vida, né? E olha essa oportunidade. Aprendi comigo, os irmãos Glória ao Divino Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Amém. Graças. Glórias a este nome. Oh, papai. Santo, 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 santo. Glória ao Divino Espírito Santo. Glórias a este nome. Recebe, Pai. Recebe. Recebi um novo coração. Coração esse novo coração. 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 Esse novo cora
Senhor.
Ministério Graça e Fé do Bispo Andrés. Onde está nosso nome? Esse nome é nosso meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, porque Jesus ama você e nós também. Sinta-se bem em nosso meio. Nossa irmãzinha Carol está por lugar. Os jovens, louvado seja o nome de Jesus. Engrandecido seja o nome santo. Glórias a este nome santo. Glórias ao teu nome, maravilha de Deus. Oh, glórias a este nome. Santo, 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 santo. Glórias ao teu nome. Papai, 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 papai. Eu te amo. Eu te amo. Amém. Glória a Deus. Salve Espíritas, Senhor,
vocês a ficarem de pé. Glória a Jesus. Irmãos, sabem que às sexta-feiras, com exceção do mês de janeiro, que foi o mês de oração, aí nós estamos estudando uma apostila sistematizada, né? Então, é como se fosse uma teologia sistemática. As doutrinas fundamentais da Bíblia, de uma forma bem resumida, bem simples, para que todos nós possamos alcançar. Nós começamos desde a primeira lição, hoje já estamos na 11ª lição. Então, as 10 primeiras falamos começamos falando sobre a Bíblia, né? E fomos falando sobre arrependimento, fé e vários assuntos. E hoje vamos falar sobre uma doutrina também extremamente fundamental, que é sobre o pecado. Então, abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 da Carta aos Hebreus, apenas o versículo 1, para nós termos uma ideia daquilo que trataremos. A palavra nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela existência da Tua Palavra, pela existência do Teu Espírito Santo em nosso meio, que nos ensina aquilo que precisamos aprender todos os dias. Ajuda-nos, ó Pai querido, em tanta fraqueza que demonstramos ao longo da trajetória cristã. Ajuda cada crente nesta noite, ó Pai querido, a fortalecer-se no Senhor e na força do Seu poder. Então ajuda-nos a compreender um pouquinho mais da Tua Palavra, dando-nos a revelação necessária para hoje, através do dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Assim pedimos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Então nós falamos sobre algumas doutrinas fundamentais nas Escrituras, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Quando você está lendo algum livro sobre essa doutrina, ou tem uma oportunidade de entrar numa sala de aula, num seminário, ainda que básico em teologia, você ouvirá alguém falando que essa doutrina se chama amartiologia, com H. A amartiologia é a doutrina do pecado. É a doutrina do pecado. Tudo quanto o sufixo termina em logia, é estudo de alguma coisa. Então, é estudo sobre o pecado. Aí nós usamos a terminologia doutrina, ensinamento, mas na verdade é um estudo que se faz sobre determinado assunto. E quando nós falamos sobre o pecado, a Bíblia tem muitas referências relacionadas ao pecado. Mas observe, irmãos, propositalmente, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nós lemos, geralmente nós enfatizamos a nuvem de testemunhas de que nós estamos rodeados. Que eu também já frisei em algumas oportunidades, não só aqui nesse culto, mas onde me dá dessa oportunidade de corrigir, às vezes, uma falha que nós temos, de achar que essa nuvem de testemunhas são as pessoas que estão ao nosso redor hoje. Não. O autor aos Hebreus estava explicando a nuvem de testemunhas, está no contexto do capítulo 11. São todos os heróis da fé. Ele faz menção dos heróis da fé, e depois de nós, irmãos, que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, desses heróis que nós falamos, dessas pessoas que mencionamos, aí então nós deixamos todo embaraço e todo pecado. Deixar o embaraço
e o pecado. Esquece das testemunhas que você acha que é a pessoa que está te olhando. Não, é o exemplo daqueles homens que pela fé fizeram proezas com Deus. Agora, nós que estamos vendo tanto exemplo bom nas Escrituras, devemos deixar o embaraço, porque o pecado embola a pessoa, irmãos. O pecado é uma cama de gato. Ele embola a pessoa de uma tal maneira, é como uma teia de aranha, que depois que o inseto cai ali, não consegue mais sair. Não consegue, ele pode se virar, se revirar, pelo contrário, quanto mais ele mexe, mais grudado fica. E pecado é assim. Então ele diz assim, deixa todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E continua a trajetória cristã. Vai deixando, irmão, é o que eu costumo dizer, com fundamentação nessas coisas, diga não pecar. Vai deixando tudo aquilo que te embaraça, te enrola. Tem crente que é enrolado, irmãos. Por incrível que pareça, o mundo está enrolado, porque o mundo está em pecado. E Jesus falou muito bem sobre isso. Ele disse que eles são maus, as obras são más, então eles não querem vir para a luz. Mas nós somos da luz, irmãos. Nós não somos das trevas. Nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Sujeitos a pecar como veremos, mas vamos dizendo não a esse pecado. A pressão vem de todos os lados, sobre todas as idades, e alguém pensa que só jovem tem tentação. Não, todo mundo tem tentação, irmãos. O camarada pode estar banguelo, está careca, está lá, todo ruim já, final da vida, ele é tentado de alguma maneira, porque o diabo, ele não olha idade. A única coisa que ele quer não é tirar vigor físico de pessoas. Isso o tempo tira. Ele quer tirar vigor espiritual. Ele quer roubar a nossa salvação. A alegria da salvação. Então, significado e a gravidade do pecado começa assim. É mais bem compreendido pelo crente do que qualquer outra pessoa. Não é soberba, não é arrogância do crente, não. Mas significado e a gravidade do pecado, o nível de gravidade que é o pecado, não tem ninguém nesse mundo que tem uma percepção melhor do que a do crente. Não tem. O crente tem uma percepção do que é o pecado. O mundo não tem. O mundo ele brinca com o pecado. É como uma criança. Não pena que não está na inocência. Mas como a criança na sua ingenuidade, vou usar então o termo ingenuidade porque é inocência, né? Na sua ingenuidade, uma criança ela coloca a mão num buraco que tem num terreno, num quintal, atrás de uma bola de gude. Ali pode ter uma cobra, pode ter um rato, ou não. Pode ter uma aranha caranguejeira venenosa. Quando você é adulto e tem coisa, você fala, não vou meter a mão aí. Arruma lá um cabo de vassoura, alguma coisa, um cabo de aço, pega de algum lugar e vai cutucar lá dentro, mas a mão você coloca, mas a criança quer nem saber. A bola de gude caiu lá, caiu a bolinha que ele tirou num real lá no shopping, na hora, caiu naquele buraco aí, mete o mãozão lá, não quer nem saber o que acontece. Olha, irmãos, quantas pessoas neste mundo, elas estão brincando com o pecado. Brincam com toda espécie de pecado, das mais variadas formas que eles apresentam. Seja no roubo, seja na falcatrua, seja num gato na luz, num gato na água. Brinca, irmãos. Brinca de qualquer maneira. Ele brinca com a prostituição, ele brinca com a fornicação. Ele brinca. Quantos jovens solteiros aí que estão tendo um relacionamento sexual antes de casar? Mas isso é normal. Que normal? Desde quando pecar é normal? Quando a Bíblia diz que é pecado, também já fui jovem. E tive que lutar contra todos esses desejos e me preservar até o dia do casamento. Porque no casamento, aí sim, está escrito nas Escrituras que é abençoado por Deus, irmãos, é reconhecido, é venerado, é honroso. Glória a Deus. Um matrimônio e um leito sem mácula. Aleluia. Fora isso, pecado. Mas o mundo está pecando. Os filhos pecam. Os pais não tem nada com isso, mas os filhos pecam. A menos que o pai seja encobrindo o pecado do filho. Aí quando vier
a conta, aí vem pegando rasteiro mesmo todo mundo. Seu filho, agora se os pais não encobrem o pecado de filho, o filho vai pagar por isso. Mais cedo ou mais tarde. A conta chega. E quando chegar, vem quente. É igual conta quando descobre que o roubo de energia estava ali. Vem quente, né? Aí a pessoa fica chorando, tá ruim, meu lá tá ruim, tem que ficar ruim mesmo. Então, crente, ele tem a percepção da gravidade do pecado. Por isso ele evita a todo custo o pecado. Então, para muitos crentes, a descoberta de que após aceitar a Cristo, ainda estava sujeito ao pecado, foi tão extraordinário, quanto o próprio fato de saberem de que agora eram novas criaturas. Porque muitas pessoas, quando elas se entregaram a Jesus, elas se entregaram com tanta dedicação que elas acharam que estavam agora imunizadas contra o pecado. Não tem um crente assim que parece que ele é tanto demais? Ele pensa que é imunizado do pecado. Não. É uma percepção que você tem que parece que você não tem pecado nenhum e todo mundo à sua volta tem pecado. Todo mundo está leproso e só você tem saúde. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos no mundo espiritual, no chamado reino de Deus. O reino de Deus é o que nós estamos vivenciando aqui, fazendo parte. O reino dos céus é o que Deus vivencia em nós. O reino de Deus é exterior, o reino dos céus é interior. O reino dos céus vem na sua vida e faz com que você seja capacitado com o fruto do Espírito, com dons espirituais, com a presença dos anjos, com a presença de Deus, para trabalhar no vasto reino de Deus. Reino dos céus primeiro. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Aí Jesus falou que naquele dia apareceu João Batista, está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Apareceu João Batista no deserto da Judéia pregando, dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Primeiro você entrega-se a Jesus, o reino dos céus entra em você, faz aquela transformação, perdoa todos os pecados que estão pendentes e te dá qualificação para viver no reino de Deus eterno. Porque você não vai logo para o céu. Quem não experimentou o reino de Deus foi o ladrão no alto da cruz. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Só experimentou o reino dos céus. Agora, o reino de Deus, a grande lavoura, não teve o privilégio que nós temos de trabalhar para Jesus. Não teve. Aí você fala, bom foi para ele, né? Mas o galardão também é menor, tá? E Deus sabe pagar. E paga bem da pouco. Então, quem trabalha muito no reino de Deus, vai receber muito, vai receber bastante. Eu penso aqui se você trabalhar, o camarada paga. Aí você acha que Deus vai ficar te devendo? Nunca. Agora você não faz pelo pagamento. Aqui você faz pelo pagamento. Mas no reino de Deus você faz pela tua salvação. Porque você é salvo por gratidão. Mas chega lá, Deus quer te pagar, não tem jeito. É onde diz a Bíblia que lá você receberá galardão. Aí depois você diz assim, Senhor, o que é isso, Senhor? Pelo que tu já fez comigo, é assim que a gente faz com a pessoa quando nós estamos muito agradecidos a ela e ela quer fazer mais alguma coisa. Que isso, pô? Tu já fez tanto comigo? Me ajudou quando eu mais necessitei, estendeu a mão, quer me dar mais alguma coisa? Não quero. Mas a pessoa quer te abençoar, te agraciar. Aí você fala, tudo bem, pela sua insistência, eu me dar aqui, ó, assim, né? Assim será no reino do céu. Você vai ficar com vergonha de ser premiado depois de tão grande salvação recebida. Glória a Deus. Porque Deus quer te abençoar. Então, Muito obrigado. irmãos, as partes que eu divido esse estudo para nós, a primeira então é uma pergunta: é possível o crente pecar? Eu já acabei de responder. Mas vamos pelas Escrituras Sagradas, irmãos, de que é possível o crente pecar, todos nós já sabemos, até por experiência própria.
Mas pensa numa pessoa quando não era crente. Você que não era crente, eu não vou dizer assim, não é porque eu sou melhor não, mas eu fui criado na igreja, então eu não sei muita coisa que vocês não sabem. Quem viveu no mundo aí e conta essas experiências, eu andava armado, eu dei tiro, eu fiz, aconteceu, eu me prostituí, eu não fiz nada disso. Eu sou um ex-ninguém. Eu não sou nada, não sou ex-nada. Eu não sei macumbeiro, não sei católico, não sei nada, não sei bandido, não sei nada. Eu sou crente a vida toda, desde que nasci. Então o que acontece? Eu não tenho essa experiência, eu não tenho testemunho. Tem testemunho lá do mundão para dar, não tem. Não tem nada, não sei experimentar nada, irmão. Não sei, experimentei cigarro, não experimentei bebida, não experimentei nada. Aí eu não sei. Então o que acontece? Quando você trabalha isso na sua vida, aí eu por experiência dos outros, eu vou falar. Quando você vem do mundo, experimentou o pecado lá e veio para Jesus, olha, você começa a ter uma percepção assim. Lá no mundo, você não tinha vergonha de pecar. Não tinha. As pessoas fazem coisas, irmãos. Eu vejo pessoas, pasmem, homens, que numa rua populosa como essa aqui, aí eles vão ali, abrem a calça e urinam no muro. Com muita gente passando. O mundano é assim. Parece que a mente dele está cauterizada e ele não tem noção daquilo que é errado, daquilo que é vergonhoso, daquilo que é pecado, daquilo que é imoral. O crente não faz isso, irmãos. Não é porque ele é melhor, não. É porque Deus o melhorou. Ele começa a ter percepção que é isso, eu não posso fazer. E fica até com vergonha de um dia ter feito aquela coisa. O ímpio é uma coisa engraçada. Ele acaba de sair da sua casa e ele diz assim para a mulher: tchau, amor, te amo, você está aqui, ó. E quando ele vira as coisas, já tem alguém esperando, irmãos. Ou quando ele sai, já tem alguém para entrar em casa. E não se envergonha de pecar. Quando a pessoa vem a Cristo, ela teria, eu penso que eu teria a extrema vergonha de contar como um dia fiz uma coisa dessa. Eu penso que eu nunca contaria. Eu acho que é por isso que ela não deixou experimentar, porque eu acho que eu nunca ia contar um testemunho, um público. Não ia. Dos seus pecados eu não me lembro mais, né? Jesus, Deus lançou no mar do esquecimento e mandou um anjo colocar, aí já é meu pensamento, na heresia, não. Aí mandou um anjo colocar, proibido pescar. Não pode mais voltar lá. Ali não pode mais pescar. Pecado passado, irmãos, é passado. Vida passada é passada. O que você fez não importa. Não importa. O que importa é do teu perdão recebido para frente, para não fazer mais do que fazia antes. Por isso que Paulo fala: quem roubava, não rouba mais, irmãos. Agora o camarada está dizendo que está em Cristo Jesus. Ele está sendo preso por corrupção. Quem entende isso? Meu Deus do céu! Aí tem carteirinha de pastor e tem carteirinha de corrupto. Meu Deus, quem pode entender uma coisa dessa? Às vezes, ou ele brincou com o pecado, ou então ele nunca se converteu a Jesus Cristo de verdade. Mas como é possível uma pessoa ser chamada por Deus, escolhida por Deus, ser cheia do Espírito de Deus e brincar com o pecado até cair? A Bíblia mostra o exemplo de Sansão. Então eu acredito que essa pessoa possa realmente ter se convertido, ter sido cheia do Espírito, ter realmente chamado de Deus, mas ficou brincando, achando que tinha imunidade. Tinha imunidade contra o pecado. E não tem, irmãos. Não tem. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Todo crente tem que vigiar. Então, por exemplo, Romanos capítulo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulos 6, 7 e 8. Quando você lê esses 3 capítulos na sequência, né, você percebe que o primeiro capítulo da carta, o apóstolo Paulo está citando pessoas que não têm a Cristo ainda, e elas estão totalmente
enlameadas, atoladas no pecado. Aí ele fala de homens e mulheres que mudaram a sua forma de ser natural. Ela está falando sobre homossexualismo, lesbianismo, essas coisas que eram muito comuns em Roma. Então, ele está falando de homens e pessoas que estão atoladas no pecado. E ele entra, então, ele está escrevendo a igreja. E ele começa a orientar a igreja. Ele fala no capítulo 3, é onde tem um texto áureo que a gente fala, né? Que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Aí ele entra no capítulo 4, assim, quando ele chega no 6, ele começa a falar do crente, já convertido, já tendo a sua vida entregue a Cristo, que ele precisa, principalmente 6, capítulo 6, versículo 6, de Romanos. Aí está escrito lá que você deve sacrificar a tua carne todos os dias. Todos os dias. É matar mesmo a carne. Matar, não é enterrar a carne, não. Tem gente que encobre a carne. Ele encobre a carne, né? Aí ele encobre a carne e fica um crente aparente mesmo, bonito, gente. Fica um crente bonito. Aquele crente ali é show de bola. Mas pisa no pé dele. Aí aquele velho homem está encoberto ali, a carne, aí ele tira o cobertor, aí ele força o camarada, sou crente, mas também esse homem, né? Assim, aí parte para dentro. Então não é cobrir o velho homem, não é cobrir o velho homem, é enterrar o velho homem, matá-lo, crucificá-lo na cruz do Calvário. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Então quando se fala isso, aí lembramos até do apóstolo João: filhinhos, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, porque todos pecamos. Em verdade, o pecado está em nós. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Porém, quando você dá vazão ao pecado, não cumpre com esse conselho que nós lemos em Hebreus 12:1, esse pecado que te rodeia, deixar esse embaraço, esse pecado, porque pecado é embaraço na vida do crente, não é atoleio, porque todo pecado ofende a Deus, ofende ao próximo, ofende a igreja. Todo pecado. E quando você não cumpre isso, aí você deixa ele dominar a sua vida. É o que Paulo está falando, Romanos 6, 7, 8. Eu não posso ler o capítulo todo, né? Os capítulos todos. Mas você vai entender isso. Aí você é dominado pelo pecado. Aí onde entra uma frase, nas muitas pregações de Charles Spurgeon, conhecido como C.H. Spurgeon, né? Charles Haddon Spurgeon. Então, esse Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores batistas que já houve. Isso, sempre não se tem direto, né? Até porque eu não sabia que era batista, agora vai parar de citar. Porque pensa que ele é pentecostal. Não, ele é batista, era batista, né? Um dos maiores pregadores batistas, claro, estou situando agora Billy Graham do século XX. Mas eu estou falando de séculos passados, Charles Spurgeon. E sabe o que ele dizia? Toda a pregação dele era voltada com exclusividade na palavra. Era palavra pura, era Bíblia pura. E uma das frases que marcou o seu ministério foi quando ele disse assim, que o pecado ele é soberano até que a soberana graça de Deus o destrói. Quando a graça de Deus entra na vida da pessoa, irmãos, acabou. O camarada é assim, o camarada é aquele, ele não tem mais jeito. Tem. O pecado só está soberano enquanto a graça de Deus não descolou. Quando a graça de Deus entra na nossa vida, então o pecado tem que sair. Aí o que você tem que fazer então? Manter a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Mas o que algumas pessoas interpretam erroneamente? Que Paulo usou uma expressão, ele falou correto. A Bíblia está correta. Em toda a sua interpretação desse contexto. Paulo falou assim, irmãos, e Spurgeon baseou-se nessa situação do capítulo 6, 7, 8 Romanos. Aí Paulo fala assim, dentre esses capítulos, ele diz assim,
Irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí os crentes param aí, alguns, né, maldosos, maliciosos, e fica só pecando para a graça entrar. Não. Aí ele disse assim, mas que diremos? Viveremos no pecado? Não, de maneira alguma. Ele fala, não, de maneira alguma. Pecado abundou, a graça superabundou no pecado abundante, está mostrando no seu contexto que a misericórdia e o amor de Deus foi muito grande para alcançar uma pessoa que todos nós diríamos que ela estava perdida. Aquele tipo que a gente fala assim, se morrer, vai de cabeça para baixo para o inferno, vai arder em mármore do inferno. A gente não tem um tipo de pessoa que a gente fala isso, e quando bate as botas ali, cancelou o CPF, isso aí já foi para o inferno. Quem sabe? Quem sabe se foi? Ah, mas já praticando irmão, quem sabe se foi? Você não sabe se tem alguém orando por aquela vida e Deus deu aquela última oportunidade. Quem garantiria, ou quem pensaria, imaginaria que um ladrão no alto da cruz, sendo crucificado nos últimos segundos de vida, ia ter a oportunidade de uma salvação? E detalhe, entrar em nossa frente, passou à frente de um montão de gente, furou a fila. Um vídeo que circulou aí recente agora, nesse último caso que aconteceu aí uns 15 dias atrás na linha vermelha, em que teve um confronto aí, a Polícia Federal eliminou alguns CPFs, aí um deles estava ainda vivo, no volante, motorista, estava orando a Deus, pedindo perdão, Deus me perdoa. Eu não posso dizer e julgar, dizer assim, ah, não, isso aí ganhou a salvação. Não posso, eu não conheço o coração. Mas também não posso dizer foi para o inferno. Aliás, nenhum deles. Nenhum deles. Porque, irmãos, a salvação, ela pode vir no último segundo. Agora, você não sabe qual é o teu último segundo. Então se prepara. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Se prepara, é um confronto de Deus, que Deus está vindo para puxar a corda. Então o profeta disse, se prepara. E tu não sabe a hora que Deus vai confrontar contigo. Então fica esperto. Então, esse pecado, irmãos, é comum em nossas vidas. Jesus falou assim, a carne é... Aí eu vou dar continuidade ao versículo, mas o pecado é vitamina. É assim? Porque parece que é. Porque o irmão fala, ah, pastor, a carne é fraca, caí que a carne é fraca. Oi, quem disse que pecado é vitamina? A carne é fraca, tu foi lá. Toma pecado para dentro, assim vai ficar forte. A carne é fraca, o Espírito está pronto. Oração, palavra, jejum, culto, presença, manter um irmão por perto. Agora tu quer ficar sozinho no ambiente de pecado, porque maldosamente você já quer pecar. Então você que tem que dizer não ao pecado. Jesus falou que a carne é fraca, crente, já que nós podemos pecar. Esse poder não é que o pastor foi que eu posso, não. Já que nós somos suscetíveis ao pecado, né? Então, qual é a causa do pecado no crente? São muitas as causas do pecado no crente, irmãos. O crente é levado à prática do pecado, mas dentre tantas, mas eu vou delinear só 3 razões aqui que eu anotei. Primeiro, a natureza pecaminosa, como eu já falei, está em Romanos 8:21. Nós, não está escrito assim lá não, tá? Eu estou transliterando. Nós não somos, não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos, fomos concebidos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Então essa é uma das razões do pecado na vida do crente. Você tem uma inclinação para o erro.
Isso aí é desde a infância. A criança está no colo da mãe, que só lhe fez o bem, lhe aturou, fez vômito várias vezes. Aí quando ela nasce, e a primeira coisa que ela faz é dar tapinha na cara da mãe, entendeu? Ah, mãe, não, isso aí não pode, né? Não pode, mas se deixar, se não der uma tapinha na mão e falar que não pode, ela pode, pega dois. Ainda mais que o bicho ajuda, bom, toda hora. Então, a criança tem maldade, ela cresce um pouquinho, você pode estar aqui na frente, eu vi acontecer isso. Tem um moleque levado quando era mais novo lá na Assembleia do Éden, e aqui o grupo de varões, na verdade não era chamado grupo de varões, o grupo de varões é algo novo na Assembleia de Deus, né? Mas os varões lá ensaiaram indo, uns 2 ou 3 ou 4, e eu estava também meio, era novo ainda. Aí Deus estava lá, daqui a pouco um moleque de lá, rapaz, ele deu uma bicuda na canela do irmão daquele, na hora de virar aquele cantar, um molequinho pequenininho assim, de 3, 4 anos de idade. Aí eu te pergunto, quem ensinou esse moleque? Ninguém mandou, não. Acho que ele viu assim, vou lá. A maldade já existe dentro do ser humano. Ele tem que se controlar. Por isso ele é educado. Por isso a mãe corrige. Por isso tem a varinha, tem o cinto. Tem. Por quê? Para corrigir, para poder fazer ele se educar. Isso não pode, aquilo você pode. Se deixar, ele xinga palavrão. Quem fica ensinando crianças a xingar palavrão, gente? Então, se uma família muito desnaturada, mas uma família normal, sensata, não vai ensinar, vai pegar o pai ou o avô, aí ficar assim, quando passar alguém, você xinga. Não vai fazer isso. Mas quando ele aprende isso e passa alguém lá e xinga com palavrão? Quando você aprende a desrespeitar o mais velho? Tá beleza? Então a natureza é pecaminosa. Essa é uma das grandes razões porque nós pecamos. Mas aí você tem que lutar contra essa natureza. É um confronto da carne contra o Espírito, que o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 5, versículo 16, e seguinte: a carne milita contra o Espírito. Vontade da carne é o que? Lascívia, mentira, é só coisa ruim. E o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, é coisa boa. Então você tem que lutar contra isso. Então a natureza vai te impedir a fazer o mal. Então a natureza vai olhar assim, aí vai dar vontade, meu Deus, por que esse camarada não está vivo? Podia ter morrido esse Covid. Aí a natureza é assim, mas deseja o mal das pessoas, mas o Espírito, ao mesmo tempo, já pensa assim, não, Deus está dando oportunidade, para que ele se converta, que é uma verdade. Se você tem a vida do Senhor por tardia, não, Pedro fala, é porque ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas na nossa vista não devia morrer, devia cair uma bomba lá não sei aonde, Não vou falar que agora é gravado, antes não era gravado, eu falava, era bom, Mas agora sei lá para onde vai, Então, na dia cair a gente falava assim, mas não, irmãos, não é isso não. Esses atentados terroristas, eu não aprovo essas coisas não. Mas a maldade do homem deseja isso. Então essa é uma razão, a natureza pecaminosa. A segunda razão de nós pecarmos, por isso devemos vigiar, é o sistema mundial que está sob o domínio de Satanás. Irmãos, o sistema, o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste século, desse mundo. Ele jaz no maligno. Claro que todo poder está com Deus. Todo poder pertence ao Senhor. Nosso Deus, ele é onipotente, tem todo o poder. Porém, esse anjo caído, que foi apelidado Satanás por se tornar adversário, que a palavra Satanás significa adversário. Depois virou o nome próprio dele, Aí tem gente até coloca com F maiúsculo tudo para respeitá-lo. Então, aí é porque é como se fosse o nome próprio. Olha, na verdade, Satanás é uma palavra do hebraico, em que o Antigo Testamento foi escrito, que significa adversário. Ela aparece só 3 vezes no Antigo Testamento, citando-se o adversário
de Deus e dos homens. Então esse Satanás, que é um anjo, na verdade, porque eu vi um tipo da guarda que caiu, perdeu a sua identidade. Aí foi apelidado. Quando chega no grego, que é a língua do Novo Testamento, aí nós usamos, tem essa palavra do hebraico, Satanás, mas tem uma outra palavra que é do grego, que é diabo, que é caluniador. Então Satanás e diabo é a mesma coisa. É pensar no hebraico e grego como caluniador. É diabolos. Então, caluniador. Aí a gente usa assim como também se fosse o nome próprio. Aí vai falar o diabo com B maiúsculo, para ficar bonitinho. Aí, olha, irmãos, mas para a gente não importa se ele está com maiúsculo ou minúsculo. O que importa para nós é que ele tem autoridade quando dá lugar. A gente usa essa expressão. Outras denominações usam a expressão delegação. Delegou autoridade, né? Delegou autoridade, aí então ele vem e assume aquele comando ali que alguém deu. É assim, por esse caminho mesmo. Esse é a tal de legalidade, né? Então, se você abriu a porta, deu brecha, aí ele põe a cunha ali e dali ele começa a trabalhar. Por isso que o crente tem que vigiar, o crente tem que ficar escuro, tem que ficar atento. Por isso que Jesus falou assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Dali você pode ver a miséria que eles costumam fazer. Então, o sistema mundial está sob o domínio de Satanás. Aí eu conselho, não é só para jovem não, tá? Embora João, o apóstolo, na primeira carta que leva o seu nome, capítulo 2, versículos 15 a 17, ele está tratando mais para os jovens. Temos que escrever pessoas fortes, que já tem esse caminho. Aí ele fala, não ameis o mundo. Isso é para todo mundo, gente. É para jovens e adultos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois todo aquele que ama o mundo, aborrece a Deus. Torna-se inimigo de Deus. Porque, irmãos, a concupiscência da carne, que é o desejo, concupiscência, é o desejo exagerado por alguma coisa. Porque o desejo da carne, até certo ponto, ele pode não ser pecado. Por exemplo, você fala assim, estou com uma vontade de comer uma galinha com quiabo. Olha, dá até fome, né? Para quem gosta, né? Para quem gosta, eu gosto, né? Então, aí eu estou com a vontade de comer frango com quiabo, pronto. Aí você fica com aquela vontade assim, olha, é um desejo da carne. Mas é pecado? Não. Agora, quando esse desejo se torna concupiscência, é um desejo exagerado por alguma coisa. Aí sim, até o frango com quiabo pode ser, eu vou comer tudo, vou deixar para ninguém. O panelão que está lá em casa, vou chegar na frente e comer tudo. Pronto, aí já vê a criptonaria que é pecado. Está entendendo? Comer até olho de bugalhar. Olha, isso é pecado também, criptonaria é pecado. Come um pão, gente. Aí tu pega assim, pai. Pensa que o inteiro foi feito para isso, coloca tudo aqui. E está todo feliz, um na boca e o resto aqui. Aí olha, faça as coisas moderadamente, concupiscência da carne, a soberba da vida. Pecado vai te afundando, vai te engameando, ficando escorregadio, você não tem depois como sair. É como uma areia movediça, daquele filme de Tarzan antigo. Quem assistiu o filme de Tarzan antigo? Silvio Luiz, né? Batista, só nós aqui, mais antigos, da graça, né? As mais antigos, os mais novos aí não assistiram o Tarzan antigo, não. A graça do filme estava sempre na areia movediça. Toda edição tinha que ter areia movediça, não tinha? E a gente ficava ali naquela expectativa, na TV preto e branco, querendo saber como ele ia sair dali. E dava um jeito de sair. Aquela areia movediça assemelha-se ao pecado. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Pecado é assim. Se você não tomar cuidado, não agarrar a oportunidade de segurar na mão de Deus e sair,
você vai afundar, ele vai te submergir e você nunca mais terá a tua salvação. Tem gente que vai brincando com o pecado de pertinho. Pertinho, irmãos. Conheci um camarada, foi jovem comigo. Todo final de ano, antes do Natal, ele entregava o cartão de membro dele. Pastor, eu não quero mais ser crente, não. Aí entregava. Voltava só depois do carnaval. Porque aí ele ficava Natal tomando vinho. Champanhe não quer coisa de rico, né? Mas cítrica. Na casa dos pobres, né? Na casa dele. Então, aí ele ficava no vinho, na cítrica. Aí ele passava o período de carnaval, ele voltava para a igreja. Voltava para a igreja, para Jesus, né? Voltava para a igreja. Aí ele pedia lá o perdão, estava membrado. Quando chegava em dezembro de novo, depois arrumou um jeito, depois agora já de muitos anos, já de velho e tal, aí ele era intitulado pastor. E eu ficava pensando, como é que será que ele faz no Natal, no Carnaval, né? Por último, irmãos, há uns 2 ou 3 anos atrás, morreu cheio de tiro. Foi encomendado. Foram a casa dele e encheram de tiro. Alguma coisa ele estava aprontando. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semeia, ele pode. E a colheita sempre vem em maior quantidade do que aquilo que foi semeado. Você vê um grão de milho e pega uma espiga cheia, ou várias espigas cheias de grãos. Qualquer coisa que você semear, seja bom ou ruim, sempre colherá em maior quantidade do que o que você semeou. Então você não pode brincar com o pecado. Não pode. Aquilo que Deus falou que é pecado, irmão, se afasta. Passa de lá. Faz igual José. Tu pensa que foi fácil para José, um garoto de 17 anos de idade, longe da sua terra, já tinha sofrido muita situação, agora recebe uma proposta daquela mulher indecorosa, que é a mulher do chefe dele. Se ele aceita aquela proposta, humanamente falando, ele ia ficar bem. Ele ia dar cobertura geral para ele. Mas ele não pode pecar contra o Senhor. O meu Senhor, ele estava agora falando do Senhor dele, o patrão, né? Então eu vou usar a expressão patrão para poder não confundir. Então o meu patrão me deu toda a autoridade sobre tudo, mas menos sobre a mulher dele. Ele podia andar naquela casa, fazer tudo que ele quisesse, tudo que ele quisesse. Ele tinha autoridade. Mas ele entendia que a esposa dele era dele. Agora, quantas pessoas não diz não para o pecado? Uma tentação, ele logo afunda naquele poço e sofreu por ter dito não ao pecado. Mas Deus honrou? Honrou. Não honrou só quando colocou na cadeira lá do faraó, não. Deus honrou na prisão mesmo. A Bíblia diz assim que José foi próspero em tudo que ele fez, porque o Senhor era com ele. Preso e era próspero. Quem entende isso? O carcereiro ficou até de folga quando José chegou. A confiabilidade que ele transmitia era tão grande que o carcereiro deixou os presos por conta dele. Ele passou a ser um carcereiro da prisão, vai ler lá na Bíblia. E qualquer coisa ele resolvia. E ele cuidava dos presos. Foi bom para os presos, bom para José, bom para o carcereiro. Tudo que Deus era com ele. Agora, se ele peca e ele é descoberto e ele fosse para a cadeia, aí eu te pergunto, Deus é com ele? A única maneira, eu sempre digo que o crente sempre anda com Deus, o crente nunca anda sozinho. Porém, a única vez que o crente está sozinho é quando ele está em pecado. Porque Deus não pode andar com ele. E o diabo quer. Já fez ele pecar, ele se afasta. Eu quero andar com sujo. Ele é sujo. Aí ele fala, vem andar com você, está sujo? Aí ele sai fora de ter sozinho. Então, aí você fica sozinho, literalmente.
Porque Deus não anda com pessoas que estão em pecado. Não anda. O Espírito Santo de Deus não anda com pessoas que estão em pecado. Ela pode cobrir, tomar Santa Ceia, pregar a palavra, fazer o que ela quiser. Dirigir culto, às vezes dirige bem. Às vezes dirige um culto, meu Deus do céu, né? Às vezes canta, prega, até em grandes massas, como em alguns casos aí, e depois é descoberto que a pessoa estava em pecado. Saía daquele culto e ia pegar. Aí, meu Deus, mas sentia a presença de Deus. Por isso que eu falo para você, fé não tem sentimentos, tem segredo. Para com esse negócio de sentir um arrepio, sentir uma vontade de pular, sentir uma vontade de cantar, de gritar. Para com esse negócio, irmãos. Para com esse negócio. Tem muito mentiroso pregando a palavra de Deus com eloquência tão grande que as pessoas sentem uma vontade tremenda de chorar. Porque tem pessoas que são eloquentes por natureza. E tem outros que fizeram cursos para se tornar eloquentes mentirosas. Aí mente que nem sente. E chega a mentir de tal forma que ele mesmo acredita na mentira dele. Depois fica com dúvida. Eu falei a verdade ou mentira? Não sei mais o que eu falei. Ele não sabe mais. Tem pessoas assim. Então é muito perigoso quando nós não resistimos ao pecado. O mundo já é maligno. Não ame o mundo, nem o que o mundo há. Você gosta de viver? Também gosta. Você gosta de morar e mora? Também gosta. Você quer viver mais pouco? Também quer. Mas, irmãos, não se apega a essa terra, não. Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de viver. Mas eu não estou apegado aqui, não. Porque se você se apegar aqui, você passa a amar essas coisas. E você tem que cuidar daquilo que Deus te deu para cuidar, por um pouco de tempo que você está, mas não se apega a isso. E principalmente esse mundo aí, o mundanismo, se apega a isso não, irmãos. Satanás está nesse negócio, desse mundanismo. Aí você fica com Jesus, você apega a Jesus, né? E vai trabalhando. Então Deus pode te abençoar mesmo em terra estrangeira. Olha, e a outra razão, porque eu vou dar continuidade a isso aqui na próxima terça-feira. Eu sabia que ia ser uma terça-feira só, nunca é. Então a outra razão é falta de oração. Essa é uma das é a terceira razão que eu estou delineando aqui, não vou falar mais nenhuma. Em relação por que o pecado, qual a causa do pecado na vida do crente. Então a terceira razão, falta de oração de cuidadoso estudo das Escrituras. Aqui nós estamos citando Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 15. Armadura de Deus. Mas eu faço questão de lembrar os irmãos, eu mencionei isso, acho que foi ontem, ou quarta-feira, eu não lembro mais, né? Eu não lembro. Embora seja um dia ou 2 dias, mas parece uma eternidade depois de tanta coisa que já tenha sido feita. Então, quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no versículo 10 e diante, aí ele começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, etc. Né? Só que o que você precisa entender, crente, eu acho que foi ontem, né, que eu estava falando de contexto, alguma coisa, né, dentro da hermenêutica. Então, o que você precisa entender na Bíblia é que geralmente a gente vai fazer o que eu fiz aqui. Anotar isso aqui, ó. Falta de oração e cuidador, estudo das Escrituras. Aí se tem Efésios 6, 10 a 15. Quando você lê isso aqui na Bíblia ou na igreja, aí no demais, irmão meu, aí a nossa ênfase é o quê? É o formato da quarta-feira que eu citei. Eu até falei de militar, né? Se prepara. Então, a nossa ênfase é o quê? No fortalecimento
e na armadura que vem, capacete, espada, escudo, aquela coisa toda. Só que quando Paulo está falando, ele diz no demais, quando ele fala no demais, ele está dizendo assim: agora, depois dessas coisas que eu já te ensinei, que eu já falei, começa no capítulo 1 da carta aos Efésios, principalmente no versículo 3, quando diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entra no capítulo 2, que fala assim: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou, mesmo estando mortos em delitos e pecados. Entendemos então que recebemos a salvação não por obras, mas pela graça por meio da fé. Aí Paulo fala no capítulo 3, começa a doutrina do convívio cristão, daquilo que você vivenciará entre seus irmãos em Cristo. No capítulo 4, ele traça o perfil de como a igreja é e como Deus deu pastores à igreja, líderes à igreja, ministérios, que são os 5 ministérios que tem. Profeta não é o dom da profecia, mas deu 5 ministérios: profeta, evangelista, apóstolos, que são o missionário, que é o que abre fronteiras, pastor, eu falei 5, tem mais um aí, me ajudei. Aí, mestre, 5 ministérios que tem na igreja, e todos eles estão no capítulo 4, versículo 11, que Deus deu para a igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Aí entra no capítulo 5, dá uma pincelada numa comparação extraordinária, que ele fala que é um mistério. Ele usa a expressão é um mistério. Faz uma comparação entre Cristo e a igreja como um esposo, como uma esposa. Depois de tudo isso, que ele fortalece o crente, que o crente sabe qual é a sua posição, qual é a sua postura, o quanto o reino de Deus, está vendo? O reino de Deus, o reino do céu já está em você, mas o quanto o reino de Deus é vasto e precisa de obreiros para trabalhar, e Deus está levantando obreiros para edificar a igreja para que ela possa ser arrebatada. Aí então ele fala: agora, irmãos, depois de você saber dessas coisas, por favor, é como se ele dissesse assim: toma a armadura de Deus, se reveste em Cristo, se fortaleça em Deus, para de olhar para o mundo, olha para Jesus. Aí então, toma a armadura de Deus, coloca o capacete, se veste, porque agora você está preparado para enfrentar o mundo. Você entendeu? Você não pode ler um texto sem entender o que Paulo está falando. A carta são 6 capítulos apenas. Aí ele fala nesse último capítulo, já no finalzinho: agora, depois dessas coisas, você já ouviu, você já entendeu o que você é na igreja, o que você é como igreja. Aí então você começa a preparar isso na sua vida. E sabendo disso, irmãos, dentro disso ele está dizendo: oração. Está dizendo lá, lembra? Orai sem cessar, capítulo 5, né? Orai sem cessar. Então, irmãos, sede cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que dentro dessa situação, uma das causas do pecado na vida do crente, eu digo agora, o pecado que o crente vem praticando, é falta de oração e de um cuidadoso estudo das Escrituras. Ele relaxa. A Bíblia, para ele, não tem muito valor. Só tem valor aqui quando ele está na igreja e lá. Quando ele quer discutir um assunto, ou então defender o seu próprio pecado. Gente, como tem gente que quer defender pecado, quer justificar pecado? Pecado é pecado. Não adianta você tentar achar um versículo da Bíblia e tentar justificar pecado. Deus perdoa pecado, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, que tem a justificação para pecado por sabedoria humana? Não. A justificação do pecado não tem. Porque tem a justificação de vidas que se confessaram e deixaram o pecado. Aí Deus justificou. Então, o
crente que relaxa o hábito da oração e da leitura e estudo das Escrituras está incorrendo em sérios riscos espirituais, podendo se tornar presa fácil dos laços do adversário. Então, o que você tem que fazer? Já que nós vamos parar aqui, e depois nós vamos falar sobre quais as experiências, as consequências do pecado, consequência do pecado na vida do crente, mas hoje vamos parar aqui. Aí o que você deve fazer? Se aplica mais a leitura da palavra de Deus, se aplica mais a oração. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, já tendes vencido o maligno. E o que faz o crente vencer o pecado é essa palavra. Agora eu vou terminar então citando uma palavra de D.L. Moody, Wilt Lewis Moody, conhecido como Moody. Então, pregador Charles Spurgeon, pregador batista, inglês. Moody, americano, meio americanizado, mas pregador. Denominação, não sei se ele era adventista, não lembro, né? Aí ele disse uma vez assim, olha, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Eu ainda não vi uma pessoa, agora sou eu que estou falando, eu ainda não vi, não é Mahmoud, eu ainda não vi uma pessoa que vive uma vida de pecado que tenha prazer nas Escrituras Sagradas. Não tem. Não tem. Ele pode até fingir que tem, andar com a Bíblia, mas não tem. Porque isso aqui, irmãos, confronta a nossa vida. Isso aqui confronta, ela te chama de preguiçoso, se você é preguiçoso, ela te chama. Chama o preguiçoso, tem preguiçoso. A gente fica enrolando a gente, né, para falar para o camarada. A Bíblia ela chama logo, o preguiçoso vai ter com a formiga. E a gente fica, que ele está indisposto, ficar indisposto. É preguiçoso. Isso aqui confronta qualquer situação de pecado na vida do crente. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser pregador, pode ser melhor orador, pode ser o que for, dirigente de oração, o que for. Isso aqui confronta. E quem vive em pecado não tem prazer de abrir isso aqui. Porque pelo menos vai sair assim, ó. E Judas foi e se enforcou. Aí você abre de novo, vai vir e faz o mesmo. Pelo menos, para ele aprender a ser gente. Então vamos ficar de pé? Guarda essa. Eu estou rindo, mas a coisa é mais séria do que nós imaginamos. Guarda essa palavra no teu coração, porque Jesus é bom. Quero agradecer a presença aí do. Quero agradecer a presença aí do pastor Carlos Lúcio, né? E amigo aí do nosso irmão Rogério. Deus abençoe, tá, pastor Carlos? Seja sempre bem-vindo a essa casa. E nós hoje vamos orar. Além dos pedidos de oração que estão aqui, tem aqui um pedido também pela Fernanda, sobrinha do Vanei, e outro para o irmão Everson e Márcia, irmão das irmãs. Irmão das irmãs, o Everson, né? Para o irmão Everson em si, e o Márcio, irmão da Sheila. O Everson, esposa, e o Márcio, irmão. E o Caio Martins, tem 9 anos, está com suspeita do Covid. Também é da irmã Sheila, né? Pedido. Então vamos orar por essas pessoas que estão com essa situação do Covid. Pedir ao Senhor que nos guarde, porque, embora não tenha tido o carnaval assim oficial, mas teve muita aglomeração nesse dia do carnaval, né? Teve gente que não estava nem aí para a questão do distanciamento. Teve 10 anos aí que está preocupando o Ministério da Saúde. Teve aglomeração em algumas praias à noite, lá em Cabo Frio, né? Eu ouvi na rádio que a força, o batalhão do choque teve que enviar com gás lacrimogêneo, bomba de aquela bomba de efeito moral e aquelas balas de borracha para
dispersar a multidão. Olha, as pessoas estão brincando, né? Aí daqui a uns 14 dias aí, aí começa a situação. Então vamos vigiar, vamos orar, porque Jesus é bom e nós não estamos com Ele. E não abrimos mão. E era só que eu estava do lado, essa criança está tendo surto de dengue e está enchendo, viu? Acre encheu muito. No estado do Acre, vamos orar. Irmãos, tem algumas coisas que estão acontecendo. Aliás, todas as coisas estão sob o domínio de Deus, tá? E algumas delas Deus está realmente permitindo. É a vontade dele para algo que nós ainda não sabemos. Mas o nosso dever é orar, para que o Senhor possa dar uma resposta de paz, tá? Agora, ficar tranquilo, porque Deus está conosco. Cada um na nossa parte, confiar, né? Então, aqui temos pedido de orações. Vamos apresentá-los ao Senhor e Deus certamente dará graça e glória. Amanhã não teremos expediente aqui na congregação, mas domingo de manhã será na Igreja Matriz. É o dia do culto de Santa Ceia na Igreja Matriz e reunião de obreiros. Quem for para Santa Ceia ficar na reunião pode almoçar lá na igreja, né? O almoço é gratuito. Aí você vai para Santa Ceia e fica para a reunião. E aquele que for só para a reunião, se você for só para a reunião, almoça em casa. Ele tem fome, come em casa. Agora, você pode participar. E mais às 17 horas, nós teremos o nosso culto aqui, às 17 horas, e o outro 18h30. Será o dia do culto de missões. Você lembrando e podendo e desejando no coração, você traga a oferta de missões para que você possa contribuir para os missionários que estão no campo, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Louvado seja. Obrigado, Deus, por esse momento. E obrigado por cada vida que está dentro desse recinto. Os adolescentes, os jovens, as crianças que já estiveram nas suas lições, ó Pai querido, e a nós adultos, ó Pai. E quero te pedir que sobre cada um dos teus filhos nesta noite, venha a tua graça e a tua glória, e tu venha repreender o mal, Senhor. Tu repreende, ó Deus querido, tudo que não provém de ti sobre a vida dos teus filhos. Enfermidade, mal-estar, febre, gripe, qualquer outra coisa, seu dor, Senhor, que as pessoas estejam sentindo. Ó Deus, tu repreenda agora em nome de Jesus. Corta o laço, ó Pai querido, do adversário e da grande vitória dos teus filhos nesta noite. Quero pedir, ó Pai querido, a Ti apresentar essas vidas que estão, ó Pai querido, com nomes, fotos e documentos aqui no altar, sendo representadas. Senhor, entra com providência sobre cada pedido de oração que é posto neste altar. Inclusive, Senhor querido, esse da tua filha Cesarina, pelo estado do Acre, toma em tuas mãos, ó Deus querido, e concede a tua graça e a tua glória. Aos desempregados eu te peço que tu abra portas de trabalho. Aos que estão se sentindo com o salário defasado, Senhor, Pai, aumenta-lhes o salário, Senhor, pois tu és Deus e podes fazê-lo. Senhor, aqueles que estão com causa na justiça, olha, Senhor, com um olhar de justo, para que essa causa seja, Senhor querido, dada aos teus filhos, de acordo com a tua graça e a tua glória e a tua justiça feita, Pai. Move esse processo, Senhor, para a glória do teu nome. Eu quero te pedir, ó Pai querido, em nome de Jesus, tu venha repreender, Pai querido, seu espírito maligno que esteja atormentando esta vida, que esteja atormentando esta casa, que esteja atormentando, ó Pai querido, esta família, trazendo a dissensão, trazendo, ó Pai querido, o pecado da traição, trazendo desamor a esses corações, a contenda, ó Pai querido, tudo que não provém de ti, seja repreendido em nome de Jesus. O espírito de miséria, de mendicância, da ociosidade seja repreendido em nome de Jesus. E tu dá um espírito de paz que fortaleça esta casa para a glória do teu nome. E quero te pedir também pela tua filha Priscila, Pai querido, esposa do teu servo, o pastor Alexandre, repreenda aquele mal, ó Pai querido, toda enfermidade, em nome de Jesus. E quero te pedir, ó Deus, que tu nos devolva em paz aos nossos lares.
nos dê uma noite debaixo da tua paz, debaixo da tua graça, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos dizem amém. Deus abençoe e tenha uma ótima noite.